Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de setembro e nós vamos falar sobre o Fora Felipe Santa Cruz, conforme está aí na capa do vídeo. Desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, lá em 1º de janeiro de 2019, este sujeito que vocês estão vendo aí, esse Felipe Santa Cruz, ele tem feito uma campanha cerrada, dia e noite, uma oposição ferrenha, atacando o presidente da República e sua família, principalmente os seus filhos e os seus apoiadores. Nós, apoiadores deles, fomos chamados certa vez de doentes mentais por ter votado em Bolsonaro. Então, esse elemento viveu todo o tempo ameaçando o presidente, ameaçando de impeachment, e provocando, fazendo provocações, e fazendo aqueles conchavos entre os ministros lá do STF e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e assim ele passou todo o tempo. Ocorre que esse advogado, ele foi candidato único à presidência da OAB Nacional. Não sei como é que pode que essa função constitucional da OAB, ela é defender a Constituição, é defender os direitos humanos, a liberdade, defender a democracia, o Estado democrático de direito, né? E principalmente, a função principal é defender as prerrogativas de nós, advogados, que somos filiados à OAB. Mas nada disso ele fez ou ele faz. Ele foi um candidato único, como eu falei, e foi eleito por representação. Na verdade, existem 27 seccionais nas unidades federativas do Brasil. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 conselheiros. E eles se reúnem, um total de 81, salvo engano, e lá eles votam indiretamente, elegem o presidente. O que eu não entendo é o Brasil com 1 milhão de advogados. Só aqui no Rio Grande do Sul temos mais de 100 mil advogados. Temos 1 milhão de advogados no Brasil e esse elemento, só ele, o único, é que teve condições de disputar a presidência da OAB. E como é que ele conseguiu chegar lá? Como é que ele fez campanha? Quem financiou a campanha para ele? Porque ele saiu do Rio de Janeiro, que é uma cidade que a gente já sabe as consequências que tem na política do Rio de Janeiro. Como é que ele surgiu? Claro que ele é da esquerda, um homem do PT, só podia dar nisso. Então, vejam aí, é um advogado militante, né, travestido de presidente da OAB, né, que desdenha da justiça, que desdenha dos próprios colegas e do juramento que ele fez. Então, durante os momentos mais cruciais aqui da República Brasileira, esse sujeito só atrapalhou, só conspirou, só criticou, só fez conchavos com os petistas, com os comunistas, seus amigos, e ele transformou a OAB lá da capital da República num sindicato, um sindicato PT, porque durante essa pandemia que nós ainda estamos vivendo aí do Covid, que o país está atravessando, foi estarrecedor a gente ver o silêncio da Ordem dos Advogados durante essa série de violações de direitos humanos, direitos fundamentais e constitucionais que aconteceram nos estados e municípios, aquelas práticas absurdas, proibições ilegais, do exercício de direito de locomoção das pessoas, proibindo a liberdade de expressão, proibindo o trabalho das pessoas, atos autoritários, prisão de pessoas pacíficas que estavam na rua caminhando, ou de trabalhadores, senhoras, dona de casa, que só queriam sair para tomar um ar. E ele não viu nada disso. Então, ele fechou os olhos para tanta coisa, né? Transformou, como eu disse, num sindicato do PT, a OAB, se unindo aos seus amigos, olha o Lindenberg Farias aí, olha a Jandira Fregali, aí, comunista, amiga dele. Então, ele fechou os olhos para o surgimento desses ditadores que aconteceram aí, travestidos de governadores, travestidos de prefeitos, e os Dórias, os Covas, os Witzel, os Caiados, os Camilos, os Ibanez. Essas omissões aí lembra para nós as piores ditaduras comunistas do planeta que aconteceram, como na Rússia, na China, no Camboja, em Cuba, onde as pessoas não têm vez nem voz e são presas sem motivo. Então, talvez só lá tenha ocorrido tamanha violação de direitos das pessoas e das liberdades e sem terem praticado nenhum crime, simplesmente porque andavam na rua ou porque não botaram a máscara, sofreram aquelas repressões, né? E esse advogado travestido de militante, seu Santa Cruz, nada fez. Na verdade, Santa Cruz é apenas mais um petista. Santa Cruz é apenas mais um petista
na OAB, mais um petista contra os conservadores, né? E a OAB, que é um órgão que deveria combater todos esses excessos praticados por políticos esquerdopatas, em razão de seu histórico de defesa da democracia e de respeito aos direitos humanos, que é uma das funções da OAB, não emitiu nenhuma nota de repúdio, ninguém criticou, sequer ajuizou alguma ação contra esses ataques que ocorreram no país, contra cidadãos. E esse Santa Cruz só encheu a boca para chamar o presidente da República de ditador, que ele queria a volta da ditadura. Mas quem desrespeita a Constituição, eu só queria que os meus colegas e transmitissem a ele que quem desrespeita a Constituição é o STF, é o pessoal lá do Senado que não cumpre a Constituição, que engavetam tudo, que procrastinam, que cometem aqueles. Eu não vou falar para não comprometer, mas a situação é essa. O presidente da República até agora sempre respeitou a Constituição e continua respeitando. Só ele não está sendo respeitado. Então, pessoal, esse cidadão, como diz essa frase aí, ó, não existe petista grátis, o ex-presidente da FEComércio afirma que a entidade bancou a candidatura de Felipe Santa Cruz para a presidência da OAB a pedido do advogado Lula. Então, a OAB, ao invés de representar o órgão máximo da advocacia do Brasil, o seu Felipe Santa Cruz, ele apenas se limitava a esbravejar contra a época do regime militar, que ele nem era nascido quando aconteceu a Revolução de 64, mas ele falava uma coisa que aconteceu há 50 anos, só porque envolveu o pai dele, que era do Partido Comunista, e que, por circunstâncias trágicas que não cabe a nós aqui avaliar, né? E ele vivia, né, lambendo as botas daqueles tiranos lá do STF, que tira as prerrogativas dos advogados, tira as nossas prerrogativas, nossos direitos, não permite que os advogados dos réus tenham acesso aos processos que circulam lá dentro da corte para ver a situação dos seus clientes. Então, quem se cala é conivente, não dá para se calar numa situação dessa. E isso aí nos faz questionar os verdadeiros motivos pelos quais a OAB nunca tomou nenhuma providência com esses abusos que acontecem até hoje e que nunca vai tomar nenhuma providência, certamente. Porque ele, de fato, nunca representou os advogados, não representou a mim, nem a ninguém, porque ele deveria ter sido eleito com voto direto, não assim indiretamente escolhido, que nem ninguém sabia quem ele era, de onde ele veio, e ele assume o comando do maior órgão da Justiça Nacional, que é a OAB. Ninguém imagina o tamanho e a força que a OAB tem. Ninguém imagina. Juiz nenhum, promotor nenhum, o povo não sabe. Bom, a posição dele de esquerda só serviu para atacar colegas. Aqui tem um caso emblemático que aconteceu esse ano. A advogada Flávia Ferronato, que ela é coordenadora nacional do Movimento dos Advogados do Brasil e é fundadora da Associação de Mães do Brasil, e ela foi ofendida por Twitter, chamada de puta, pelo presidente da OAB. Ele talvez não fez de propósito, porque ele sabe da importância dessa advogada. Eu me admiro que as feministas não defenderam ela. Ela é uma mãe de família, uma pessoa, mãe de 3 filhos. Ela é uma das pessoas mais importantes, colega mais importante, é chamada de Flavinha, carinhosamente, pelos colegas. E ela é uma das que assinaram aquela ação, a maior ação do mundo, para buscar direitos que nós perdemos aqui, porque nós não temos uma OAB que defenda os advogados aqui dentro do país. Então, essa posição ditatorial que os governadores, que os prefeitos, que os ministros do STF tomam todos os dias para defender bandidos, eles esquecem os direitos dos cidadãos e negam a prerrogativa que os advogados têm de examinar processo e de defender os seus clientes. Aqueles advogados que não são os amigos do rei lá. Então, nós sabemos que isso aí não se trata de medo nem de opressão, se trata apenas de esquerdismo desse homem, né? Essa mentalidade utopista que eles têm, de fazer vista grossas a atos criminosos praticados pelos seus companheiros de ideologia. Então, ele sempre teve uma obsessão de atender pedido de impeachment ou colaborar nesse sentido e atacar o presidente dia e noite. Então, o Roberto Jefferson fez uma denúncia, até em programa de rádio, ele denunciou que o Rodrigo Maia teria encomendado um pedido de impeachment
para o presidente da OAB para impeachment o Bolsonaro. Então isso aí circulou, isso aí vazou. Então, Santa Cruz, apesar de todas as arbitrariedades praticadas por autoridades públicas e autoridades judiciais, né, que ainda estão persistindo, né, ou até isso aí obrigou milhares de advogados, 2.154 advogados, impetraram a maior ação do mundo, que eu falei, em várias instâncias internacionais, né, porque, como a gente está desassistido, é preciso denunciar na comunidade internacional que aqui no Brasil houve uma falência do direito e da justiça no país. Né? Então, cadê a OAB? Por que ele também não tomou parte disso? Por que ele não ajudou? Não, foi preciso a Flávia e outros advogados se reunirem para fazer isso. Então, aqui no Brasil, pelo que se vê, quem está mandando é o STF, é o Partido Comunista Chinês, é o seu Dória e os partidos de esquerda. E meia dúzia de governadores aí que estão mandando e desmandando no país. E parte deles, essas ordens de quarentena, de isolamento social, que proíbe as pessoas de trabalhar, de estudar, de ir à praia, e que mantém essa pandemia não sei até quando. Mas o Covidão está caminhando. Então, pessoal, para nós, a gente que está sabendo a tramitação dos processos, isso que eu estou falando, está tudo em autos de processo, na 20ª Vara da Justiça Federal em Brasília, tem um processo também que está lá, dormindo lá, mas ele tem uma denúncia pedindo o afastamento desse presidente petista da OAB, porque a situação está, assim, de uma maneira que não tem mais solução. Tem que ser tomada uma providência. Então, a ciência do direito, existe uma técnica de ponderação, né, que se vale de métodos para dissipar o conflito de normas, sem, né, invalidá-las, e procurando sempre a harmonização do sistema de forma que garanta a vida e a saúde, sem que precise atacar direitos fundamentais das pessoas, nem liberdades individuais, ou restringir o direito da liberdade de expressão ou o direito das pessoas trabalharem. Então, eu quero dizer que esses processos estaduais e municipais aí, eles são inconstitucionais, só que a OAB nunca se interessou em fiscalizar isso, né? Tolindo o direito dos cidadãos. Então, esse resultado aí do fica em casa está chegando, a conta está chegando agora, porque começa a inflação, começa a subir o preço dos alimentos, porque tivemos muito tempo parado, a indústria parou, o comércio parou, e a escassez de produtos é uma consequência, né? Aumenta a demanda e a oferta também se retraiu, sem falar no desemprego em massa. Então, pessoal, por tudo isso é que a gente fez isso, é baseado em documentos, as pessoas vão ficar zangadas, os que são amiguinhos dele, mas eu não vi nada de produtivo do presidente da OAB até hoje. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, que é muito importante. Acompanhe os meus vídeos, que eu faço toda semana. Boa noite a todos.